Então, pessoal, peço desculpa mais uma vez, queda de internet, e aí agora nós vamos restabelecendo, né? Agora acho que vai dar certo. Então, voltando, a gente estava analisando a medida provisória, estava na parte da FGTS. Então, o que eu disse para vocês, suspensos os pagamentos de março, abril e maio. Essas três parcelas, elas poderão depois ser divididas em até 6 vezes depois que isso tudo acontecer. Depois que passar essa pandemia, ela pode ser dividida em até 6 vezes. E aí, nesse caso, no caso da rescisão do contrato, que o FGTS não tenha sido pago, as parcelas do FGTS deverão ser pagas imediatamente no ato da rescisão. Então não é rescindir o contrato e continuar devendo FGTS, podendo pagar em até 6 vezes, não. Ele deverá ser pago no momento. É para parcelar em até 6 vezes se o contrato continuar depois da pandemia. Então aí nesse caso é que a gente vai poder continuar o parcelamento. Mas no caso da rescisão não, nós vamos ter que pagar imediatamente. Outras disposições que a medida provisória trouxe. Os profissionais da saúde, eles poderão prorrogar a jornada, ter a sua jornada prorrogada até 24 horas. Isso por acordo individual. Então, até aquele que faz jornada 12/36, independente, se ele for profissional da área de saúde, ele pode ter a jornada dele prorrogada até 24 horas. Depois, pode haver um plano de compensação de horas até 18 meses após o encerramento da pandemia, desse estado de calamidade. Os prazos dos recursos e defesas administrativas de fiscalização do trabalho, eles vão ficar suspensos por 180 dias. Então, se uma empresa foi autuada, se está tendo algum procedimento administrativo contra aquela empresa por questão trabalhista ou de recolhimento de FGTS, esse processo está suspenso por 180 dias. Então, ele vai voltar lá para setembro. 6 meses, né? Nós estamos em março, vai voltar lá para setembro, outubro, a poder tramitar esse processo administrativo. O simples fato do empregado ter adquirido a Covid, o coronavírus, o novo coronavírus, não significa que automaticamente é doença ocupacional. Só se ficar provado o nexo causal. Agora aqui uma parte, raciocina comigo. Então só o simples fato do empregado ter pego coronavírus não é doença do trabalho, ocupacional. Concordo. Só que falar que vai ser a exceção será a prova do nexo causal, como que o empregado vai provar que ele adquiriu o coronavírus no trabalho? Se é uma pandemia, se está para todo lado, se nós já estamos em época de transmissão comunitária, ou seja, não é só mais quem teve contato com alguém lá de fora, já estamos transmitindo o vírus aqui entre nós. Como que o empregado vai provar? Como que o empregado, que é perícia médica, como que o médico vai poder auferir que realmente o empregado contraiu o Covid no ambiente de trabalho? Então esse nexo causal é letra morta na medida provisória, porque não tem como provar. Só para vocês terem ideia, as doenças psíquicas hoje, empregado que sofre de depressão, já é muito complicado a gente conseguir provar que é em decorrência do trabalho. Por quê? O empregado em depressão não é só análise médica, né, mais atualizada. Pode ser porque ele tem um problema pessoal, está tendo problema na família, teve um desgosto com a mãe, enfim. Então pode ter com causas, né? Não é só o trabalho, pode ser hereditário, já tem uma predisposição para depressão. Isso é que está nos laudos hoje em dia. Imagina o Covid, que está para todo lado. Mas enfim, a medida provisória deu essa chance. Prova com causa, trabalhador. Se você conseguir esse ato heróico de provar com causa, você vai ter direito a ser considerado acidente de trabalho, estabilidade, receber o auxílio doença acidentária, que paga 100% do benefício. Os acordos ou convenções coletivas em vigência, que estão vencendo agora, ou que venceram agora, nos últimos meses antes da medida provisória, eles ficarão automaticamente prorrogados por mais 90 dias. Então não precisa todo mundo sentar e negociar de novo o sindicato. Se está vencendo hoje, ele já está prorrogado automaticamente por mais 3 meses, 90 dias. Os auditores fiscais do trabalho, no exercício da função deles, eles não poderão aplicar multas. Eles vão ter o caráter pedagógico anterior da pena. O que é isso? Eles só podem orientar o empregador. Isso aqui está errado, então faz assim. Vou te multar por isso. Ele não pode. Durante a vigência da medida provisória, não. A não ser que seja um caso de falta de registro,
grave ou iminente risco para o empregado, acidente de trabalho fatal, ou se for caso de trabalho análogo ao escravo ou trabalho infantil. Nesses casos ele pode aplicar penalidade. Fora esses casos, insalubridade, periculosidade, falta de entrega de EPI, por exemplo, ele não pode de maneira nenhuma aplicar penalidade, só orientar. Então é o caráter preventivo da fiscalização. Essa lei se aplica, isso aqui o pessoal está perguntando muito, Alexandre, essa medida provisória vai aplicar para doméstico? Pode. A medida provisória fala, vai aplicar para doméstico no que couber. Aí deixou em aberto, né? Nós vamos ter que analisar caso a caso para quem é que eu posso aplicar isso aqui. Mas a própria medida provisória, ela me ajuda, ela já me dá uns exemplos. Ela fala assim, para os domésticos, no que couber. Por exemplo, olha tanto que ela é boazinha, tanto que ela já me dá algumas dicas, né? Olha só, jornada, a questão da jornada de trabalho que está regulada na medida provisória pode aplicar para o doméstico, o banco de horas, a antecipação de férias. Obrigado, medida provisória. Então, alguns pontos, sim. Aplica para o temporário e para o terceirizado, só que o terceirizado, a relação de emprego é com a empresa prestadora, não é onde ele trabalha, é com quem fornece o trabalho dele. E aplica também para o rural. Então, disposição expressa, aplica também para o rural. A medida provisória, ela dá validade para as medidas adotadas pelo patrão nos 30 dias anteriores a essa medida provisória e que não tiver em desacordo com o que ela traz. Então aí nesse caso, se o patrão já fez isso aqui nos 30 dias anteriores, está ratificado pela medida provisória, está valendo. Pessoal, linhas gerais, é isso. Então a medida provisória trouxe isso. Então nós vamos analisar agora o que podem ser as dúvidas em relação à medida provisória 927 que foi sendo enviada ao longo do dia. Nós já temos uma pergunta aqui que eu separei pra gente. E o pessoal que mandou pergunta no vídeo anterior, que estava ao vivo antes da queda da internet, repetem as perguntas, por favor, para eu poder responder a partir de agora, porque perdeu, ficou no outro vídeo. Eu não tenho elas aqui agora na tela para poder responder. Então, aqui ó, pergunta do Ricardo. O que pode acontecer, o famoso Ricardo goleiro lá do nosso time. Ricardo, pergunta assim, ó, o que pode acontecer com o empregado com essa nova medida provisória de hoje? A pergunta do Ricardo. Será que terá um tempo para poder adaptar essas novas regras? Tivemos uma reunião cedo aqui na empresa tratando sobre isso e se tiver que encerrar as atividades da empresa, terá que fazer a suspensão dos contratos. Mas como ficam os compromissos do empregado, como as contas pessoais, com carro, luz, condomínio? Ricardo, essa é a grande questão. É aqui que está. Se é para a gente recuperar a economia, se é para a gente passar por um período transitório de problemas, como é que o empregado vai fazer sem salário 4 meses na casa dele? Como que depois nós vamos recuperar essa economia? E outra coisa, terminou esses 4 meses da pandemia, não é num toque de mágica que a economia vai recuperar logo depois disso, não. Vai levar um tempo até a economia girar novamente e depois ela poder dar frutos e recuperar. Então, assim, não é simplesmente a gente falar assim, não, acabou os 4 meses, voltou tudo às mil maravilhas, não. E o empregado sem salário. Então, esse aqui é que é o problema, que eu falei lá no começo, Ricardo, independente de ideologia política, eu não estou preocupado com isso, mas o governo aqui não está colaborando, o governo ainda não divulgou qual que é a parte dele na ajuda disso tudo. Ele está cobrando do empregado, que o empregado vai ficar sem salário, o empregador já está sofrendo as consequências, que ele não está vendendo, não está movimentando a economia, e o governo, onde é que ele vai entrar com essa ajuda? Como eu falei lá no começo da nossa live hoje, no vídeo, lá na Europa, todos os governos eles estão criando regras que o governo também ajuda. Eu não estou falando também que o governo tem que arcar com tudo, não, porque o nosso estado não é tão farto de recursos assim para poder passar essa crise toda, mas assim, tem que ser compartilhado. Então tá faltando isso, Ricardo. O empregado ficar em casa não vai ajudar a pagar as contas. Vai criar outro caos social que eu vou falar agora mesmo, que é a parte dos contratos civis, contrato de aluguel, que eu vou falar agora mesmo. Então aqui também tem essa questão. A pergunta da Deciane, ela trabalha em escola particular e a escola vai fazer essa suspensão dos contratos de trabalho. Essas escolas podem fazer. Deciane, a medida provisória não separou quais são as áreas
da economia ou das empresas que vão poder ou não usar esse contrato. Então, teoricamente, todos podem usar. Isso aqui não é problema. As escolas também podem suspender? Pode suspender contrato. Só que não tem curso online para o setor dela. Aí é um problema, porque a medida provisória só aceitou suspender se fizer o curso. Se não tiver curso, não pode suspender, de acordo com essa medida provisória. Pessoal, as pessoas perguntam muito, eu vou até antecipar que tem várias perguntas aqui sobre isso. O artigo 476 da CLT já tratava dessa suspensão para qualificação. Só que qual que é a diferença do que estava previsto na CLT para o que a medida provisória trouxe agora? Essa suspensão para qualificação na CLT, que é o artigo 476A, ele obriga que, primeiro, essa suspensão, ela obrigatoriamente tem que contar com a participação do sindicato na negociação. Então o sindicato vai velar para ver se o empregado não está sendo coagido a aceitar essa suspensão. Então é a primeira diferença para a medida provisória. Segunda, lá o empregador é obrigado a pagar uma bolsa de qualificação. Aqui não tem pagamento nenhum. Então, com a suspensão, com a revogação desse artigo 18, se for acontecer mesmo, então nós vamos cair lá de novo. Tem essa qualificação profissional lá na CLT, só que aí tem que ter a participação do sindicato e a empresa tem que pagar uma bolsa de qualificação. A pergunta da Mariane. Sobre essa medida provisória, como fica o caso das gestantes? Um comércio pequeno que tem somente um funcionário e esse funcionário é gestante. Pode suspender também o contrato? Nesse caso, Mariane, primeiro a gente tem que analisar se esse comércio é um daqueles que está nas exceções que estão autorizados a continuar funcionando em atendimento a público. Supermercado, posto de combustível, loja de conveniência. Se não for, ele tem que fechar o atendimento ao público. Então já vai reduzir o número de funcionários. Se ele tem só um, dependendo da atividade que esse comércio existe, ele não vai precisar nem desse um mais. Mas vamos supor que ele precise. Se esse um é a gestante, se ela é da área de risco, ela tem direito a privilégios. Então nós vimos aqui, antecipação de férias. Como ela é do grupo de risco, ela tem direito a ter preferência nessa antecipação das férias. Mas por si só, Mariane, se não tem contágio, se não tem contato com ninguém que pode vir trazer esse risco para ela, então não necessariamente tem que suspender o contrato dela. Isso aqui é uma hipótese, né? Então se ela não está em contato com o público, se ela não está exposta a nada, não necessariamente eu sou obrigado a suspender. Mas se está na área de risco, então ela vai ficar em casa, então nós vamos suspender. Ela vai para casa. O que o empregador vai fazer? Ele vai contratar um outro lugar dela. Aí ele pode usar dos contratos que nós temos, os temporários. Nós temos os contratos por prazo determinado para situação temporária. Então o empregador tem outros mecanismos na própria CLT para poder contratar um empregado para substituir essa gestante. Ela vai estar em casa com o contrato suspenso sem receber. Porque a pergunta poderia ser assim, mas Alexandre vai estar pagando 2 funcionários para exercer uma função. Não, a gestante não está recebendo. O contrato, a suspensão aqui é sem pagamento de salário. Aí é que está o problema. E ela é gestante, que deveria estar fazendo acompanhamento, ultrassom, alimentando de forma mais qualificada em virtude da gravidez. Ela vai estar lá sem receber, ele pode contratar um temporário para o lugar dela. A Kelly, da loja Algo Mais. Eu posso dispensar funcionário nesse período de Covid? Pode, ele não tem estabilidade, Kelly. A não ser que ele está com suspeita de contágio. Aí o contrato dele está suspenso para tratamento, que aí é a Lei 13.979, o artigo 3º, parágrafo 3º. Não é considerada falta justificada o afastamento do empregado por suspeita, tratamento, exames e o isolamento pelo Covid-19. Então, se ele tiver com suspeita, não pode, o contrato dele está suspenso, interrompido nesse caso. Porque lá pela Lei 13.979, o empregador era obrigado a continuar pagando o salário dele. Agora, se ele não está com suspeita, ele pode ser demitido a qualquer momento, sem justa causa. E aí pagando todas as verbas rescisórias que ele tem direito. A pergunta da Cibele, lá da Picape, da oficina Picape. Contrato de parceria com mecânico pode ser feito em quais condições? Cibele, esse contrato de parceria ele não existe no ordenamento a não ser para os salões de cabeleireiro. Nós não temos nenhuma lei disciplinando contrato de parceria. Nós temos essa lei específica do salão de cabeleireiro, que a dona do salão faz o contrato de parceria com a cabeleireira, com o cabeleireiro, manicure, pedicure, por aí vai. Quais são os requisitos? Não tem vínculo entre as partes. Entre o salão e o cabeleireiro também não vai poder ter entre a oficina e o mecânico.
Só que o problema aqui, Sibeli, é que o direito do trabalho, ele é regido pelo que acontece no dia a dia. Ele não é regido por documentos. Então você pode fazer um contrato de parceria entre a oficina e o mecânico. Se no dia a dia você tratar ele como empregado, esse contrato de parceria perdeu a validade. E aí ele vai ter direito de receber tudo como se fosse empregado, inclusive assinatura de carteira. Então, nesse caso, o contrato de parceria é para quem realmente não tem vínculo. O empregado vai lá só para alugar, ele utiliza o seu box. Você fornece para ele um espaço, os clientes são dele. Aí ele vai lá, utiliza seu espaço, faz lá o que tem que fazer e vai embora. Você não controla o horário, você não paga salário para ele, vocês têm parceria, então do que ele ganhar, uma porcentagem é sua, uma porcentagem é dele. Se ele não quiser ir trabalhar, você não pode punir ele por conta disso. Então, o contrato de parceria tem esse requisito básico, não pode ter subordinação entre a oficina e o mecânico. Daí, fazendo um contratinho bem feito, problema nenhum. Eu vou aqui no WhatsApp agora, tem algumas perguntas também aqui no WhatsApp. A pergunta do Alex. Boa noite, qual a sua opinião para a aplicação do artigo 503 da CLT em face da Covid-19? Alex, também o pessoal tem perguntado muito isso. Só para vocês entenderem, o artigo 503 da CLT, ele autorizava em casos de crise econômica, autoriza, né? Ele está na CLT até hoje, em caso de crise econômica, que a empresa pode diminuir, pode reduzir o salário dos empregados de maneira geral em até 25%. Alex, esse artigo 503, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Quando o artigo 503, ele está desde a entrada em vigor da CLT lá em 1943. Só que aí, quando entrou em vigor a Constituição Federal de 88 e trouxe que salário não pode ser reduzido, salvo acordo ou convenção, o 503 caiu por terra, ele é inconstitucional. Porque essa redução de salário em 25%, ela é unilateral do empregador. Então, nesse caso, o artigo 503 é inconstitucional. Para mim já não se aplicava. Mas assim, tem entendimentos que se aplica em determinadas hipóteses, mas enfim, para mim e alguns outros autores, artigo 503 já era inconstitucional e ele não vai voltar agora. Pra você ver, a medida provisória manda não pagar salário nenhum. Se eu for aplicar o 503, tá ótimo, porque o 503 manda reduzir só 25% do salário. Então o empregado vai ganhar 75% do salário dele, tá ótimo, em virtude da medida provisória que ele não ganharia nada. Então, assim, Alex, na minha opinião, o 503 já nem entra na jogada porque ele é inconstitucional. Mas se for para aplicar entre ele a medida provisória, é mais benéfico o empregado, princípio protetor, que a gente tem na doutrina, e aí é melhor aplicar o artigo 503. Outra pergunta. Vamos lá. Meu nome, né? Não vou falar o nome porque parece que é o caso pessoal dela, ela não está tirando dúvida, então aí a gente tem que tomar cuidado. Funcionária também falou aqui, fui subrogada para outra empresa como auxiliar administrativo, trabalho em centro oftalmológico. Eles cancelaram as consultas, fizeram essa semana esquema de revezamento, até hoje, segunda-feira, 23/3. Porém, amanhã, eles querem encaminhar os administrativos para os UAIs, trabalhar na recepção do pronto-socorro. Nós não temos insalubridade. Eles podem fazer isso? Então, aqui para a pessoa que perguntou, não vou falar o nome dela porque parece que é caso pessoal, então depois ainda pode dar problema para ela, né? Pelo que eu estou vendo aqui, é empregado que foi transferido de uma empresa para outra. Princípio da continuidade da relação de trabalho, ótimo, pode ser transferido de uma empresa para outra, mantém os direitos. Agora, se lá onde ela está trabalhando não está tendo serviço, ela é da área da saúde, pela medida provisória, infelizmente, você pode até aumentar a sua carga horária. Então, assim, a medida provisória convocou os funcionários da saúde a não ter férias, a não ter licença, a expandir a jornada, porque é a hora que precisa desse tipo de profissional. Então, assim, pelo que eu tô vendo, só te transferir, já que lá no centro oftalmológico não tá tendo serviço, eles querem te transferir para as UAIs, onde tá tendo, pode, eu entendo que pode. Desde que, aí é que é o problema, que a gente não tá vendo muita coisa acontecer nesse sentido. Tem que cuidar da parte de higienização e proteção desses funcionários. Que nós estamos vendo vídeos aí no WhatsApp de funcionário da saúde chorando porque não tem máscara para todo mundo, não tem álcool gel, eles estão na linha de frente, correndo perigo de ser de contágio, e não estão sendo respeitados
não está sendo protegida a sua saúde em face disso. Aí isso está errado. Mas assim, a simples transferência aqui, pelo que você falou, para mim, como é funcionário da área de saúde, pode. Desde que seja feito tudo isso. Fornecimento de máscara, álcool em gel, até luva, dependendo do caso, que você vai ter contato com pessoa em suspeita de contágio, ou até com contágio de Covid. Então aí, nesse caso, sim. Deixa eu agora olhar algumas aqui, que foram enviadas aqui. Fernanda, Elizabeth avisando a gente que o artigo 18 é revogado. Cuidado, viu, Elizabeth? Até a brincadeira que eu fiz lá no meu Instagram e fiz no Facebook, que hoje às 19 horas eu ia contar a triste história de uma medida provisória que teve um artigo revogado por uma publicação no Twitter. Isso é inédito na história do Brasil. Uma lei, medida provisória tem caráter normativo, que tem um artigo revogado por uma mensagem de Twitter. Pra vocês verem o tanto que a nossa legislação tá sem moral. A nossa legislação é qualquer coisa mesmo, tá virando lei e vira aquela bagunça de um Twitter revogar um artigo da medida provisória. Então toma cuidado, ele não tá revogado. O presidente diz que vai revogar. Para revogar eu tenho que ter outro ato normativo, uma outra medida provisória para poder revogar o artigo 18. A Wilza tá aqui acompanhando a gente, o Nélio sempre me avisando aqui da internet, Walter participando, o Rômulo indicando os amigos, grande Rômulo, Thiago. Uma vez nem tô usando o Wi-Fi. Desliguei tudo. Voltou? Pessoal, parece que voltou. Tivemos mais uma quedinha aí de internet. Então, o que eu tava falando aqui, o Thiago quer sobre o aluguel, o Rômulo quer saber sobre o aluguel, vou falar agora mesmo. O Assir, dúvida sobre o artigo 2º. Durante o estado de calamidade pública, é o que prevê a medida provisória, né? O empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos legais, respeitados os limites da Constituição, que eu falei, né? Tá. Não é uma brecha que permite o empregador negociar com o empregado uma suspensão do contrato de trabalho por determinado período para manter o vínculo trabalhista, mas essa é a introdução, Assir. A medida provisória no artigo 2º ele já introduziu a ideia central e depois ele regulamentou a questão da suspensão, se vai ter salário, não vai, como é que vai funcionar. Então, assim, ele levantou a bola no artigo 2º e depois ela arrematou no artigo 18, que vai ser revogado. Foi mais ou menos isso. O Fernando falando para derrubar a emenda 95 seria uma opção a ser considerada para o atual cenário. Fernando, vai ajudar muito pouco, porque a emenda 95 ela alterou muita pouca coisa no sentido de dar essa garantia. Então, assim, eu acho que vai contribuir muito pouco. Ricardo, dando aqui os parabéns. Gente, obrigado pelos parabéns. Obrigado quem tá dando joinha aí, quem tá mandando coraçãozinho. O Rômulo indicando os amigos. O Thiago me fez a pergunta. Boa noite. Não sei se tá na pauta, mas é a questão das férias. Thiago, eu te falei que eu ia tratar sobre esse assunto. Tiagão, o aviso das férias é de no mínimo 30 dias antes, né? Que você tinha até me falado, aviso prévio. Como é que ficou agora? 48 horas. Pela medida provisória agora, o aviso antecipado é de 48 horas. Por qualquer meio. Aí é que vem a novidade. Pode ser inclusive por meio eletrônico. Então, se mandar um e-mail para o empregado, o problema é comprovar a visualização, né? Por WhatsApp, se comprovar que ele foi avisado, as férias agora podem ser avisadas com até 48 horas de antecedência. Cibele mandando um obrigado, Kelly obrigado, Frederico, Fredão, professor, um abraço, valeu. Cibele, e no caso de comissão, não tem serviço, como paga nesse caso? Se não tem comissão, não tem serviço, não tem comissão. Então, Cibele, aquelas remunerações baseadas em comissão, o que a nossa jurisprudência já previa há muito tempo? Tem que garantir o salário mínimo para esse empregado. O empregado comissionista puro, ele tem que ter a garantia do salário mínimo. Então, se algum empregado é comissionista, é salário mínimo, se não fizer a suspensão do contrato. A Lorena, por exemplo, secretária, em clínica odontológica, estão atendendo apenas urgências, dispensaram os funcionários e acertaram até dia 21. Sem estimativa de volta. Faria 1 ano e 6 meses. É preferível pegar férias? Bom, Lorena, você vê isso. Se os empregados foram dispensados, eles perderam o emprego. Então, se a hora que passar essa pandemia toda, eles não têm emprego mais para voltar. Então, por isso que eu acho que as férias é a melhor sacada dessa medida provisória.
E é a melhor solução para qualquer caso aqui dessa época de pandemia. Por quê? Porque você suspende o contrato de trabalho, recebe o pagamento, né? Tudo bem que eu estou falando que o pagamento que vai poder ser até junto com o 13º, mas enfim, e você mantém o emprego, né? Então, nesse caso, eu acho que é uma das melhores. E aí agora, então, pessoal, vou até parar um pouquinho com essa questão agora da MP 297, basicamente, 927, basicamente é isso. Nós vamos ter mais participações, tá? Então, assim, ao longo da semana eu quero trazer mais esse assunto. Falar agora sobre a questão dos contratos de locação, dos contratos civis. Muita gente está me perguntando, assim, Alexandre, lá na escolinha, lá, não está tendo aula. Eu sou obrigado a continuar pagando? Eu tenho um contrato de aluguel do meu cômodo comercial. Eu não estou funcionando, estou com as portas fechadas porque o comércio, o município baixou um decreto que eu tenho que fechar. E eu não estou trabalhando, eu sou obrigado a continuar pagando o aluguel do comércio. Então agora, um abração pro Wilgner aí que chegou agora. Lorena, abraço. E aí, ao longo da semana, nós vamos destrinchar mais esse assunto. Hoje é só um apanhado. Então, deixa eu só falar rapidinho aqui dessa questão dos contratos. Então, quem tem lá um contrato de locação, quem tem lá um contrato de prestação de serviço que não está sendo prestado, que seja de internet, que seja do que for, pagou a escola, Justino, eu paguei a escola do meu filho, e agora? Então, pessoal, o Código Civil já tem duas hipóteses que eu posso encaixar no Código Civil. Ele já traz, como é que eu vou falar para você? Desde 2002 ele tem essa previsão. É a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. O que é isso? O que é a teoria da imprevisão? Está lá no artigo 317 do Código Civil. Então eu celebrei um contrato. Eu tenho o direito de fazer a revisão desse contrato. Se depois que eu assinei nele ao longo do tempo aconteceu algo imprevisível, Covid-19, encaixou aqui perfeitamente, que causou uma desproporção entre as partes. É o caso. É a teoria da imprevisão. O próprio Código Civil traz a hipótese de uma renegociação do contrato. Se a outra parte que está se beneficiando não quiser renegociar, essa renegociação pode ser judicial e o juiz obrigará a revisão desse contrato. A outra teoria que nós temos é a da onerosidade excessiva. Está lá no artigo 478 do Código Civil. O que é a teoria da onerosidade excessiva? Ele traz duas hipóteses. Ou pode terminar o contrato, que a gente chama de resolução, que é quando eu termino um contrato sem cumprir, então é porque aconteceu alguma coisa, eu tive que paralisar, ou a revisão do contrato. Na teoria da onerosidade excessiva, se é um contrato de prestação continuada, então são os aluguéis, a mensalidade da escola dos filhos, não é aquele que paga de uma vez só, paga ao longo do tempo, e acontece um fato imprevisível, o devedor, aquele que está em posição de inferioridade, aquele que tem que pagar, ele pode pedir o término do contrato, resolução, ou ele pode pedir a modificação do contrato com base nessa teoria. Então, pessoal, nós temos duas hipóteses no Código Civil que traz a possibilidade de revisão. Então, o que eu tenho orientado o pessoal que me procura? Alexandre, eu não vou conseguir pagar aluguel, ele vai me despejar. Procura a outra parte e tenta fazer uma negociação. Nesses 3 meses, 4 meses agora, que vai ser o pico, que vai ser o período pior, propõe pagar a metade, pagar 30% do aluguel ou não pagar aluguel. E aí, depois que voltar, fazer um acréscimo de 10% no valor do aluguel original dali para frente. Então agora, não adianta o dono do imóvel querer firmar e não querer abrir mão do aluguel, porque a parte que paga não vai ter dinheiro para pagar. É o que eu estou falando desde o começo. Agora é a hora da gente ter bom senso. Não é a hora de ninguém querer impor, falar, não, eu não vou abrir mão, eu não vou negociar. Não é a hora. É a hora da gente achar o meio termo. Não adianta também o locatário, quem está alugando, falar assim, não vou pagar, ele que se... Não é assim. Ele também precisa do aluguel, é a renda dele. Então, assim, a gente fazer uma negociação, abrir mão um pouquinho agora para aliviar depois. Então, isso é possível. Alexandre, se ele não quiser, via judicial, aí é ação judicial. Então, nesse caso, pode ser contrato de aluguel, pode ser contrato de prestação de serviço, de escola. Nesse caso, nós vamos ter que ter essa revisão contratual. Se não tiver, vai ser resolvido na justiça, porque não tem outra hipótese. Então, por isso que o melhor agora é o bom senso.
leve essas teorias na hora que você for fazer o acordo com a parte contrária. Olha, tem a teoria da imprevisão, tem a teoria da onerosidade excessiva. O Código Civil fala nisso. Quando acontece um fato imprevisível que desequilibra as partes, quando você assinou o aluguel, você tinha renda. Quando você assinou o contrato de aluguel, você tinha renda. Agora você não tem mais. Então mudou a situação da época que assinou o contrato para agora. Então leva essas teorias para a parte contrária quando você for fazer a negociação e explica para ele, olha, tem isso no Código Civil. Se não for assim, nós vamos na justiça. Hoje até uma me mandou assim, Alexandre, ela vai, a dona do imóvel lá me pediu para eu desocupar o imóvel. E se eu não desocupar? Ela não pode tirar a força. Olha o que eu vou falar, não tô orientando ninguém a dar cano não, hein. Eu não tô dando dica para ninguém ficar passando os outros para trás e deixar de pagar não. Mas olha o que vai acontecer. Não adianta nada forçar a barra se não acontecer o que for preciso. O que vai acontecer? Você não pagou o aluguel, ela vai ter que entrar com uma ordem de despejo. Porque ele não pode ir lá na unha te tirar de dentro de casa. A casa é asilo inviolável, Constituição Federal, artigo 5º. Ela vai ter que entrar com ordem de despejo. Os processos estão todos suspensos. Tudo bem que essas medidas urgentes serão analisadas. Elas serão analisadas em plantão judiciário. Imagina quantas ações em plantão que o juiz de plantonista não tá tendo que apreciar nesses dias. Então assim, não vai ser nada de hoje para amanhã. Então assim, é ruim para todos os lados. E não adianta ir com ferro e fogo. O melhor agora é sentar e negociar. Que seja para pagar uma parte, que seja para não pagar nada. E depois pagar a mais. Mas é a melhor saída agora. Beleza? Pra gente terminar, já tá até passando o horário aqui, já tá dando mais de uma hora. Só para eu terminar de responder as perguntas, então tá aqui os aluguéis. Respondi, pagamento das mensalidades da faculdade. Pergunta do Israel. Israel, a faculdade, as escolas, as mensalidades tem um negócio. Eu tô vendo aí o pessoal reclamar, mas tem faculdade que ela continua com as atividades dela de forma online. Então o serviço está sendo prestado. Ah, mas eu tô pagando por aula presencial. É o que eu tô falando. Não é a hora de querer impor todos os seus direitos. Porque a faculdade também, ela não tá tendo todas as benevolências em favor dela que o contrato permitia. Então tudo bem que você não paga a mensalidade integral, renegocia, paga uma parte da mensalidade, mas assim, eu tô vendo assim, muitas escolas o serviço permanente, de forma online, professor gravando aula e enviando, que é o que dá para fazer no momento. Não sei as avaliações, como é que estão sendo feitas, mas assim, a atividade está continuando. Então, nesse caso, uma renegociação, mas com pagamento. O meu grande amigo Wilgner, com essa medida provisória de hoje, as férias antecipadas podem ser concedidas por quem ainda não goza de direito de férias? Pode, viu, Wilgner? Mesmo se você não completou um ano, ela já pode ser antecipada, a medida provisória autorizou. A Lorena, Justino, Escola do Filho, então é isso aí que eu expliquei. Cibele, Wilgner, Sirlene. Se eu ficar 15 dias sem ir trabalhar por conta do coronavírus, minha patroa pode descontar no meu salário? É doméstica. Sirlene, doméstica, independente da medida provisória, quem paga o auxílio doença da doméstica desde o primeiro dia é o INSS. É diferente do empregado que trabalha para pessoa jurídica. O empregado que trabalha para a empresa, os 15 primeiros dias é do patrão. Do 16º em diante é o INSS. A doméstica não. Desde o primeiro dia é INSS. Então você não precisa preocupar que o seu afastamento já vai ser pago pelo INSS. Aliás, vou até aproveitar porque assim, o governo mencionou, não tem nada legalmente falando, o governo mencionou que quem tiver com o coronavírus, o Covid-19, desde o primeiro dia o INSS vai pagar para dar uma aliviada para as empresas. Então, mesmo que seja empregado carteira assinada de pessoa jurídica. Márcio Marçal, meu grande amigo. Aí, Adriane, obrigado, Adriane. O Wilgner. O Wilgner é cheio de perguntas, né? Quando acontece a alteração do modo de prestação de serviço, por exemplo, pagar aula presencial e receber aula online. Então, é o que eu falei, Wilgner, dá uma diminuída, dá uma renegociada, mas pode ter pagamento porque está tendo a prestação de serviço. A Cibele, e as multas do contrato, como fica? Que contrato, Cibele? Faz um favor para mim. Só explica. A Tainá dando o joinha dela aqui, os parabéns. A Adriene, obrigado, Adriene. Rochelle, Felipe, parabéns. Valeu, Felipe. Rômulo, meu ídolo. O Wilgner. A Sirlene, obrigado. Israel, obrigado. A Daniele Cardoso, obrigado. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrando. Quem ainda tiver dúvidas, manda aqui no meu Facebook, manda no meu Instagram,
tem o meu Instagram também. Essa live eu fiz no Facebook porque eu queria atingir um pessoal diferente. Na semana passada eu fiz no Instagram e aí é um público diferente, né? E eu quis fazer isso no Facebook para atingir. Mas assim, lá no Instagram ele é mais dinâmico, ele dá mais resultado. Então assim, me acompanha, me segue lá no Instagram que direto eu vou estar fazendo isso, gravando vídeo, mandando live lá. É @Alexandre_Valadão. @Alexandre_Valadão. Lá no Instagram. Manda direct, pode mandar no meu WhatsApp, dúvida, não tem problema. Meu WhatsApp, DDD 34 99996 3116. DDD 34 99996 3116. Não deu tempo de responder aqui, manda. Deixa eu ver só se dá tempo de umas últimas que me mandaram aqui, ó. Daniel, valeu Daniel, abraço. Wilgner, vamos sim, Wilgner, vamos lá. Vamos botar aquilo no chão. A Thaís, professor, em linhas gerais, quais medidas você entende que seriam necessárias para amenizar o impacto da medida em todos os âmbitos, ou na maioria dos âmbitos que a epidemia pode afetar? Nossa, Thaís, aqui é muita coisa. Depois eu te respondo no privado essa aqui. Érico de la Torres, grande advogado. Cibele. Contrato de aluguel, Cibele, então, abre mão da multa. Não tem como falar assim, eu não pago aluguel e vou incidir em multa. Não, é um momento... tem gente me cobrando aqui que eu não respondi a pergunta, hein? Deixa eu olhar aqui porque realmente... é porque não deu tempo de responder de todas, viu, Sara? Nossa, você me desculpa. Mas aqui, ó, vamos lá que ainda dá tempo. A empresa que presta serviço de festas, agora diversos clientes estão cancelando e requerendo o valor de volta. No caso de cancelamento, pode cobrar a multa? Então, Sara, né? Sara Graziella. Sara, o que eu tenho aconselhado? Renegocia por causa da multa. Tem que abrir mão da multa. Agora sim, também não pode ser obrigado. O Código de Defesa do Consumidor autoriza o contratante a cancelar e pedir a remuneração de volta. Mas nesse caso, a gente tem que lembrar que nós estamos diante de uma situação de força maior. Isso que aconteceu não é culpa nem do salão de festa e nem do contratante. Então, nesse caso, tem que ter um meio termo. Cobrar a multa às vezes é pesado e o cliente também não pode cancelar. Renegocia, joga para uma outra data. Por mais que eu sei que é um evento especial, mas é o meio termo que a gente pode cobrar agora nesse momento. Para o estou remarcando, a empresa está fazendo sem onça, a devolução tem um prazo. Então, Sara, eu nem aconselho a devolução. Mas assim, o cliente também não pode exigir a devolução imediata. Porque quando ele pagou parcelado. E agora a empresa está sofrendo isso com vários clientes. Então, né, pode ser parcelado, pode sim. Não tem nada regulamentado. É o comum acordo. Fazer o bom senso, o meio de campo. Desculpa por eu não ter respondido na época, na hora que deu, viu, Sara? Mas eu vou... Os que não deram tempo de responder, eu vou respondendo aqui também quem me mandou no particular. Professor, sou contratada pública na área de saúde, mesmo prestando serviço normalmente, a prefeitura pode diminuir 20% do salário. Maria Luísa, pela medida provisória, ele pode ficar sem pagar salário. Então, se ele reduziu 20%, tá ótimo. Contratado é CLT, né? Então, aí nesse caso, tá aqui. Cibele, obrigado, Cibele. Rondinelli, obrigado. Kelly, obrigado. Letícia Cruvinel, obrigado. Nélio, obrigado. Rose, no caso da empregada doméstica, o INSS só paga se ela estiver doente, mediante atestado médico ou no caso de quarentena enquadra. Então, Rose, tecnicamente é só doente. A quarentena, aí é que eu falei que lá na Europa eles estão fazendo isso. Só na quarentena, eles já liberaram o auxílio doença lá da Europa. Os países europeus estão fazendo isso. França, Espanha estão fazendo isso, Alemanha estão fazendo isso. Aqui o governo não fez nada ainda. Então é só quando ele estiver doente, por enquanto. Mas tomara que dê certo. O Dr. Rodrigo Salles não me respondeu. Eu dou uma olhada ali, Rodrigo, na sua pergunta te respondo. Edilson, parabéns, valeu Edilson. Thaís, obrigado, parabéns, ótimo. Tiago, valeu, Tiagão e o Wilgner. Pessoal, é isso então, vou encerrando aqui. E aí nós vamos fazendo mais lá no Instagram. Me segue lá, @Alexandre_Valadão. E aí nós vamos trocando informação. Fica à vontade para mandar pergunta, nós vamos tentando esclarecer. De hoje para amanhã a gente deve ter mais turbulência, mas aos poucos nós vamos resolvendo. Brigadão, gente. Um abraço a todos. Fiquem em casa, não esqueçam disso.